Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo. E a mensagem de hoje é religião. Este tema, religião, eu quero dizer que Deus só existe um. E foi Deus quem fez a terra, o mar, o céu, tudo. Então Deus está em todo lado. E cada pessoa tenta servir a Deus e tenta falar com Deus da maneira como ele acredita que deve falar ou que é a correta. E se essa pessoa acredita que essa maneira é mais correta, acredita com todas as suas forças, é porque Deus também vai ouvir as preces dele. Porque se é com amor, é com fé e é com esperança e com compaixão que essa pessoa leva a vida dele e honra a Deus, Deus vai ouvir. Não quer dizer que há religiões melhores e piores, porque as coisas que acontecem menos boas acontecem em todas as religiões. Em todas as religiões acontecem coisas menos boas com pessoas que serviram a Deus a vida toda e quando menos se esperava, aquela pessoa fez alguma coisa que não era correta e que não devia fazer e que tem que pagar sobre isso porque deixou-se corromper pelo demónio. E muitas vezes é quando as pessoas atingem certos patamares muito altos que perdem um pouco a noção, porque é como se tudo fosse permitido e não é. Quanto mais alto é a responsabilidade ou quanto maior em todas as áreas, em trabalhos, em tudo, quanto maior é o teu patamar, é o teu cargo, mais ganhas, mas também mais responsabilidade e mais tu tens que fazer para seres o exemplo. E acontece em todo lado coisas menos boas. O que não quer dizer que as pessoas que praticam essa religião são iguais. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como muitas vezes as pessoas dizerem: eu vou à missa todos os fins de semana, ou eu vou ao culto, ou eu estou sempre lá todas as semanas, mas quando está fora da igreja não faz coisas que devia fazer. Fala das outras pessoas, pratica o mal, faz coisas que não é isso que Deus nos ensinou e que quer que nós façamos. Eu prefiro muito mais uma pessoa que, por algum motivo, não está de costas voltadas com a religião que teve ou que não teve, ou que cada qual tem a sua história e eu não sou ninguém para julgar ninguém, porque, como está escrito, só Deus pode julgar. E se o Filho de Deus esteve na Terra e não julgou as pessoas, ainda deu a sua vida por nós para que nós fôssemos perdoados por todos os pecados que cometemos. Então não sou a dizer se está bem ou se está mal. Há pessoas que não vão à igreja e que têm muita fé. Que têm muita esperança e que têm principalmente muito amor. Sabem perdoar. Essas pessoas estão a fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. Elas são boas pessoas, elas ajudam o próximo, elas praticam o bem e melhor é uma pessoa dessas do que uma que sabe que está a fazer mal, tem consciência disso e continua, mas continua a ir vai à igreja e isto é a mesma coisa que uma pessoa que quer perder peso
e que vai ao ginásio, faz tudo o que tem a fazer com rigor, mas quando sai do ginásio, depois vai comer coisas que não devia comer e que só o vai atrasar nesse processo, até às vezes está a andar para trás, porque como sai com, com fome do exercício que fez, até vai comer coisas ainda piores, ainda está a atrasar. E muitas vezes é como estas pessoas que vão à igreja, que aos nossos olhos são uma coisa, mas aos olhos de Deus são outra, porque Deus vê tudo e Deus sabe o que é que está dentro do nosso coração. E eu quero que tu percebas que muitas vezes não é porque A, B ou C faz isto que tu tens que fazer, tu tens que seguir aquilo que o teu coração sente, que o teu coração diz. Tu deves ir àquela igreja ou deves ir. Deus vai falar contigo. Se tu estiveres à procura disso, Deus vai falar contigo. E se tu praticares os mandamentos que Deus nos ensinou e que deixou para nós fazermos, e tiveres os 3 grandes pilares para mim que são muito importantes, que é ter muita fé, ter muito amor e persistência, são coisas que, principalmente o amor e peço desculpa, e também saber perdoar, porque para nós sermos perdoados temos que saber perdoar. E é essa a parte fundamental para que as coisas deem certo. E nós, como pessoas que somos da fé e que temos fé em Deus, temos que saber onde é que temos que andar, onde é que é os sítios corretos ou não corretos. Eu digo isto porque é normal muitas vezes nós andarmos por caminhos que não são melhores para nós, não são os caminhos que devemos estar, não são os caminhos que nós queremos ou devíamos estar e naquele momento tivemos. Por exemplo, eu posso dizer que há muitos anos, quando era mais novo, também tive alturas em que saía à noite, bebia, e é lógico que Deus não está nesses sítios. Deus não está nesses sítios. Quem está lá é o demónio. E muitas vezes nós frequentamos esses sítios e vamos para esses sítios. Porquê? Porque existe alguma coisa que nos está a incomodar ou que não está bem e nós procuramos esses sítios para ter um momento de alegria. Mas como eu hoje em dia costumo dizer, esses momentos de alegria são anestesias. Elas passam quando tu saís da noite, deixares de ter álcool nas veias, não é? Esses momentos de alegria vão embora. E tudo vai voltar outra vez, as coisas que os problemas que tinhas mal resolvidos dentro de ti, as coisas que tu querias dizer e não dizes. Tu estás à procura de um escape e só Deus pode te ajudar, e não é nesses sítios. Muitas vezes nós vamos para esse sítio porque é o sítio que tem menos dor. Eu costumo dizer que os antigos e a minha mãe, tanto a minha mãe como a minha avó, dizia, quando nós nos cortávamos, dizia, isto arde, mas cura. E quando nós queremos curar algo dentro de nós, procuramos em Deus a solução. E a solução muitas vezes dói. Dói olhar para ela, dói saber que aquilo aconteceu, mas que ou temos que perdoar uma pessoa, ou temos que pedir perdão porque fizemos mal a alguém, ou temos que resolver algo, mas se nós meditarmos e procurarmos a Deus e tivermos fé que vamos resolver as coisas, elas vão ser resolvidas. Mas se continuares a desviar-te para o outro lado, vais continuar a ter esses pequenos momentos de anestesia da tua vida, que vais estar muito contente, que vais estar
tudo vai ser mil maravilhas, mas depois tudo vai voltar. E é normal que todos nós, na nossa vida, tenhamos tido alturas da vida que procuramos esse corta-mato, digamos assim, que é ir por um sítio onde a dor não nos apanhe e nós fugimos dela, não queremos olhar bem para ela. E eu gostava que tu, tendo agora ouvindo esta mensagem sobre religião, e fomos parar um bocado esta parte porque lá está, Deus levou-me para esta parte, é porque se calhar há alguém que vai ver este vídeo e precisa de ouvir isto, e não fujas para esse lado, não fujas para o lado da anestesia. Por mais que custe, tens que começar a olhar para dentro, tens que parar. Às vezes a solidão, ficares um pouco só, também vai te deixar mais consciente daquilo que está a acontecer dentro de ti. E eu cheguei a dizer a algumas pessoas que o barulho do silêncio é um barulho bom, porque tu ouves qual eram as coisas que estão aqui dentro de ti, e saber estar sozinho e saber sentir que a tua melhor companhia és tu próprio, é sinal que tu estás no caminho certo e é sinal que as coisas estão-se a resolver dentro de ti. Há muitas pessoas que não conseguem estar sozinhas porque têm que estar sempre a fazer alguma coisa, ou não conseguem dizer, agora vou tirar férias e não vou mesmo fazer nada. Não, ela tem que estar sempre a ter coisas porque ela não quer parar, porque se calhar ainda tem coisas para resolver de há 10 anos atrás, ou de há 20. Mas ela está num turbilhão tão grande, tão grande, tão grande, as coisas estão-se a enrolar tão depressa, que ela nunca se deixou permitir sentir aquilo que devia ter sentido há uns anos atrás. E eu espero que com esta mensagem tu olhes para ti, tu te recolhas, tu não vais pelo caminho da anestesia ou do corta-mato, que não vais resolver nada, e que comeces a olhar para dentro, a procurar em ti resposta para as coisas que tens por resolver, que as coisas que tens que sentir. Muitas vezes é só tu que tens que sentir aquilo, e às vezes tu não queres sentir porque passaste por uma perda de alguém que tu gostavas muito, e tu, não sei, por exemplo, não saíste à noite, nem bebeste, nem nada disso, mas tiveste um trabalho e depois tiveste logo outro e depois mudaste e tiveste tantas coisas que tu nunca te deixaste permitir quase chorar sobre aquela perda, sentir sobre aquela perda. Porque não há mal nenhum em chorar, não há mal nenhum em nós sentirmos o que nos abala. E Deus está lá para nos amparar. Deus está lá para ouvir o nosso choro, Deus está lá para ouvirmos as nossas súplicas, Deus está lá para tudo. E se tu acreditas em Deus e tens fé, é por aí que tens que continuar. Seja religião A, B ou C, essa religião tem Deus, e Deus fez tudo. O Filho de Deus esteve na Terra. E quando muitas vezes, e há algumas religiões que têm santos e pessoas que rezam a santos e elas têm fé nisso, está tudo bem, elas acreditam, mas eu quero que elas também percebam que os santos só têm esse poder porque Deus lhes deu esse poder. Os apóstolos de Jesus curavam pessoas, não eram era porque eles tinham poder, era porque Deus lhe deu poderes para isso. Deus está no centro de tudo. É Deus quem dá aquilo que nós pedimos e quem cura através de outras pessoas. E eu acho que falei daquilo que queria falar sobre este tema de uma forma simples e leve, porque acho que é a melhor forma de se falar sobre religião,
e sobre Deus, porque Deus só há um, e seguimos os mandamentos que Ele deixou para nós e os ensinamentos que o Filho dele deixou na Terra. Se olharmos para a vida que Ele teve, é esses caminhos que temos de tentar fazer o mais parecido possível. E que não é fácil e que todos os dias vamos pecar, é verdade, mas vamos tentar sempre ser melhor. E não é por aquilo que os outros veem, que se tu vais à missa, se tu vais ou não vais, é por aquilo que tu sentes ao falar com Deus, é por a entrega que tu tens a Ele, pela entrega que tu tens aos ensinamentos. É esse o caminho. Espero que te tenha ajudado com este tema, tenha sido a mensagem que tu precisavas de ouvir e que, se tens alguém que precisa de ouvir também esta mensagem, partilha com ele, partilha com a tua família este vídeo para que ele chegue o mais longe possível e que as pessoas ouçam a palavra de Deus e que Deus quer que eles voltem para o pé dele e que tenham amor por ele. Se gostaste do vídeo, mete um gosto e até à próxima semana. Obrigado.